As 100 maiores descobertas da história. Física. A segunda lei da termodinâmica. Esta é a ciência da termodinâmica em ação. A ciência do calor que se transforma em energia mecânica. Todo o maquinário da Revolução Industrial dependia dela. A energia térmica pode se tornar energia cinética ao girar uma manivela, um pistão ou uma turbina, usados para bombear a água, girar um tear para fazer tecido, mover um barco através da água, mover um trem sobre trilhos. Desejava-se obter o máximo de força possível, o máximo de trabalho possível com a quantidade de combustível disponível. Então as pessoas começaram a estudar como os motores térmicos e os motores a vapor funcionavam. Entre estes estudiosos estava o cientista alemão Rudolf Clausius, que em 1865 formulou nossa próxima grande descoberta, que se tornou conhecida como a segunda lei da termodinâmica. A lei afirma que em qualquer troca de energia, como aquecer a água na caldeira de uma máquina a vapor, alguma energia sempre se perde. Clausius cunhou a palavra entropia para explicar por que a eficiência do motor a vapor era limitada. Porque parte desta energia sempre se perdia no processo de convertê-la em trabalho mecânico. Foi uma percepção brilhante, que mudou nossa compreensão de como a energia funciona. Não existe uma máquina térmica 100% eficiente. Quando um carro está se movendo, quanto da energia implícita na gasolina que você coloca no carro é realmente utilizada para movimentá-lo com você nele? Só uns 20%. Para onde vai o resto? Para aquecer o asfalto da estrada, aquecer os pneus. Os cilindros no bloco do motor ficam mais quentes, eles se desgastam, partes corroem. É incrível pensar como estes processos desperdiçam energia. Enquanto a segunda lei da termodinâmica foi a força que impulsionou a Revolução Industrial, nossa próxima grande descoberta iluminou o mundo na era moderna. Eletromagnetismo. Ela é uma das grandes façanhas da engenharia no século XX, a represa Hoover. Ela tem 221 metros de altura e pesa 6,6 milhões de toneladas. Os 17 geradores da represa produzem quase 3 milhões de cavalos de força de eletricidade, criada utilizando um campo magnético. Cientistas imaginaram como criar magnetismo com eletricidade ao passar uma corrente elétrica através de um fio condutor. O resultado foi um eletroímã. Ligue a corrente elétrica e um campo magnético é criado. Desligue a corrente elétrica e o campo magnético desaparece. Em 1831, um encadernador interessado em eletricidade, chamado Michael Faraday, foi o primeiro a reverter o processo utilizando um campo magnético em movimento para criar eletricidade. Um gerador elétrico, em sua forma mais básica, é apenas um fio metálico em espiral entre os polos de um ímã. Michael Faraday descobriu que quando o ímã e o fio se moviam próximos um ao outro, uma corrente elétrica passava através do fio. Todo gerador elétrico trabalha sob este princípio simples. Faraday tomou notas um tanto enigmáticas sobre seus experimentos, mas anos mais tarde elas se mostraram inestimáveis para um físico chamado James Clerk Maxwell, que as utilizou para ampliar nossa compreensão de como o eletromagnetismo funciona. Para saber mais sobre esta descoberta, fui ao Museu da Ciência em Boston. Olá, eu sou Bill Nye. Isso aí é demais. E o que é esse dispositivo? Bem, isto é um gerador. E nós o usamos aqui no museu para falar sobre relâmpagos e medidas de segurança. E um pouco do que você acabou de mencionar. Aquela conexão entre a eletricidade e o magnetismo.
Fazemos esta demonstração nesta espécie de gaiola gigante e podemos usar isso para mostrar como a eletricidade e o magnetismo estão interligados. Quer experimentar? Ah, mas é claro. Bem. Um teste vale pela opinião de 1000 especialistas. Você primeiro. Uma das coisas que Maxwell nos ajudou a compreender é como os campos eletromagnéticos se distribuem em uma superfície condutora, como o metal que compõe esta gaiola. E agora, se quiser, quando eu começar a produzir algumas faíscas, você pode colocar seu dedo dentro daquela barra. Não vai doer nada. Pode experimentar. Se Maxwell estiver certo, 1,5 milhão de volts de eletricidade criados por estes geradores irão se distribuir do lado de fora da gaiola e nada poderá penetrar seu interior. Bom, eu espero que James Clerk Maxwell esteja certo. Está pronto? Estou. Bom, vá em frente, coloque o dedo e lá vamos nós. É sensacional! Então, o que está acontecendo? A eletricidade está atingindo a gaiola e está criando um campo magnético? Aquele raio é uma corrente de eletricidade. Ele atinge a gaiola e transforma a gaiola inteira em uma espécie de imã gigante. O imã, por sua vez, cria outro campo elétrico e o campo elétrico ao redor da parte exterior da gaiola empurra toda a corrente elétrica para a superfície mais externa. Então, há uma relação com um dos experimentos de Faraday. Faraday e também com as equações de Maxwell. É impressionante. Bom, muito obrigado. Obrigado por vir. Eu nunca vou esquecer isso. Foi espetacular. Eu estou bem. Se você quiser saber como o mundo seria sem o trabalho de Faraday e Maxwell, imagine um mundo sem eletricidade. Não haveria rádios, nem televisão, nem celulares, nem satélites, nem comunicação moderna de nenhum tipo, nem computadores. Pense em como era o século XIX, é onde estaríamos agora. Mas o que Faraday e Maxwell não sabiam é que suas descobertas inspirariam um jovem cientista determinado a descobrir os segredos da luz e sua conexão com uma força assustadora do universo. Relatividade restrita. Em 1905, o mundo científico virou de cabeça para baixo com a nossa próxima grande descoberta, uma das muitas teorias revolucionárias desenvolvidas por um jovem e desconhecido cientista que trabalhava em um escritório de patentes em Berna, na Suíça. Seu nome? Albert Einstein. Para saber mais sobre Einstein e sua descoberta, eu me encontrei com Michio Kaku, um físico da Universidade da cidade de Nova York. Einstein uma vez disse que todas as ideias deveriam ser apresentadas às crianças. Se elas não pudessem entender, a teoria seria inútil. Quando criança, ele lia um livro infantil. A eletricidade estava em alta na virada do século e as pessoas estavam fascinadas pelas linhas telegráficas, e havia um livro de um certo Sr. Bernstein que dizia: imagine-se correndo ao longo de um sinal telegráfico dentro de um fio. Achamos que foi aí, historicamente falando, que Einstein teve a extraordinária ideia de um livro infantil. Quando Einstein era adolescente, ele se inspirou na lembrança daquele livro infantil para imaginar o que aconteceria se ele estivesse montado sobre um raio de luz. Ele refletiu sobre esta ideia durante os 10 anos seguintes, pensando sobre a luz, o tempo e o espaço. E percebeu que a teoria de Newton, que dizia que o espaço e o tempo eram fixos e absolutos, não se aplicava à medida que você se aproximava da velocidade da luz. A partir deste insight, ele formulou o que chamou de teoria da relatividade restrita. Na visão de Newton, o espaço e o tempo estavam sempre separados. Se são 10 horas na Terra, são 10 horas em Vênus, são 10 horas em Júpiter e também são 10 horas em todo o universo. O tempo era como uma flecha, uma vez disparada, ela nunca voltava, nunca se desviava. Einstein então chegou e disse: não é bem assim. O tempo é como um rio que serpenteia pelas estrelas, que acelera e vai mais devagar. É claro, se o tempo e o espaço podem mudar, isso muda tudo. Tudo o que sabemos sobre os átomos, tudo o que sabemos sobre nossos corpos e o universo muda quando o tempo e o espaço também mudam. Einstein demonstrou sua teoria com o que chamou de experimentos mentais.
O mais famoso experimento mental é o paradoxo dos gêmeos. Se pegar dois gêmeos na Terra, colocar um em um foguete espacial e mandá-lo ao espaço, é claro que o tempo deste gêmeo, ao acelerar até quase a velocidade da luz, certamente irá diminuir. E quando as duas pessoas se reunirem, o gêmeo do foguete espacial será mais jovem que o gêmeo que ficou na Terra. O tempo passa a velocidades diferentes em todo o universo. Dependendo do quê? Dependendo da sua velocidade, quanto mais rápido se mover, mais lento o tempo passa. Mas nós fizemos, em uma escala muito pequena, esta experiência com astronautas em órbita, não é? Isso mesmo. Se pegarmos astronautas e os enviarmos ao espaço, o tempo passa mais devagar na estação espacial. O tempo passa mais devagar. Isso afeta todos os satélites. Veja o satélite de GPS. Você sabe que ele é tão preciso que pode localizar a sua posição a cerca de 6 metros do planeta Terra. Dá para saber de que lado da rua estamos. Isso mesmo. Então o satélite que viaja ao redor da Terra anda muito rápido, a 29 mil quilômetros por hora, e por isso temos de incluir os efeitos do relativismo. Agora, se dois relógios estão fora de sincronia, se o relógio no espaço é mais devagar que o relógio na Terra, o sistema de GPS está todo desajustado. Alguns meses depois de publicar a teoria da relatividade restrita, Einstein chegou à nossa próxima grande descoberta, a mais famosa equação que conhecemos. E igual mc ao quadrado. E é igual a mc ao quadrado deve ser a mais famosa equação conhecida. E de onde ela vem? Einstein usava a relatividade para mostrar que, ao nos aproximarmos da velocidade da luz, distorções bizarras aconteciam. O tempo passava mais devagar, o espaço se contraía e ficávamos mais pesados. Quanto mais rápido nos movêssemos, mais pesado ficávamos. Agora pense nisso. A energia cinética nos fazia ficar sempre mais pesados. M vem de velocidade, energia. Foi assim que ele fez. Ele imaginou uma lanterna que disparava um raio de luz. Ele sabia exatamente quanta energia saía da lanterna, mas a lanterna, ele mostrou, pesa menos. A lanterna pesa menos ao emitir o facho de luz. Então, o E da luz vinha do M da lanterna. E a razão é o C ao quadrado. Foi assim que ele fez. A equação também sugeria a enorme quantidade de energia contida na menor quantidade de matéria. Se eu jogar uma bola de beisebol para você e você a pegar, quanto mais rápido eu atirar, mais energia ela terá. Mas e quando ela estiver em repouso? Quando Einstein estudou suas equações, descobriu que mesmo em repouso há muita energia nela. E de fato, quando fazemos as equações, é isso que acontece. A descoberta de Einstein foi um salto gigantesco para a ciência. O primeiro vislumbre que tivemos sobre o poder do átomo.